Boa tarde, gente. Eu me chamo Nessi, tá? É um prazer hoje estar me desafiando nessa aula. Sou pedagoga por formação, especialista em educação infantil e alfabetização. Na pandemia, eu fiz muitas aulas online, muitas mesmo, inclusive aulas gravadas. Mas vocês sabem que o novo nos deixa ansioso, né? Nervoso, com aquele sentimento de que eu não sou capaz, né? Então, eu nunca tinha me desafiado a fazer nenhuma live, vídeos, poucas vezes eu faço, tá? Mas, assim, essa foi uma oportunidade, né? Com essas aulas continuadas que estão tá no canal, no YouTube da Renata. Quero ver lá todo mundo se inscrevendo, viu? Para acompanhar todas, ainda mandando lá para os amigos, principalmente para os clientes preferenciais, para aquelas pessoas que ainda não conhecem os óleos essenciais, porque sempre a gente fala um pouquinho o que são os óleos essenciais, que tem muita gente que chega para a gente e pergunta, e a essência? E é normal, é super natural, porque as pessoas ainda não sabem a diferença entre o óleo essencial e a essência. Então, cabe a gente que já sabe, que está entrando nesse mundo, né? Eu sei que tem gente aqui que foi convidado, que ainda não é membro, né? Não participa ainda não tem ideia ainda na doTERRA, mas já aprecia muito os óleos, usa os óleos na sua rotina, né? De cuidados e bem-estar com a família. Hoje eu queria iniciar essa aula no suporte emocional com os óleos essenciais, usando justamente eles para conter essas emoções. Porque, assim, o nosso coração não tem como a gente pedir o coração para parar de bater. Nosso coração ali é natural, ele todo tempo batendo. E os nossos pensamentos do mesmo jeito, né? A gente está nessa aula aqui, mas principalmente nós que somos mães, mulheres, a gente trabalha, então, assim, volta e outras, surge ali um pensamento, foge, né? Então, assim, nossos pensamentos também são que nem o coração, ele não para. Mas, com a oportunidade que a gente tem, com essa dádiva da terra, que são os óleos essenciais, a gente tem como auxiliar esses pensamentos. Então, hoje eu convido vocês para a gente iniciar essa aula fazendo uma inalação do seu óleo favorito. E eu vou falar aqui para vocês como é que eu cuido do meu emocional diariamente, principalmente agora com esse novo desafio da aula, né? Eu já usei o meu frankincense no topo da cabeça, na acupuntura é chamado de ponto VG20, né? Então eu coloquei aqui uma gotinha, vou colocar mais uma. E também eu estou usando meu colar difusor. Coloquei hoje também o frankincense no meu colar difusor. Já que eu precisava falar, expor, então essa parte aqui do meu pescoço está menos tensa, eu escolhi o Whisper, que eu não sei se vocês sabem que além de empoderamento, ele é muito bom para comunicação. Então me sinto muito bem usando o Whisper. E o meu queridinho Balance. E é com o Balance que eu gostaria de propor para vocês agora um momento de inalação. Não é nem um momento de inalação só por inalar, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema líbido é algo muito importante, está ali sendo gestor de todas as nossas emoções, inclusive interferindo nos hormônios, né? Então, eu gostaria muito, né, de propor para vocês. E aí, o que nós vamos fazer? Vou colocar uma gotinha do meu Balance na minha mão. E aí nós sabemos que os óleos essenciais são compostos químicos voláteis, eu vou já falar mais um pouquinho. Então não precisa passar a mão muito forte, basta só, né, uma palma na outra. E aí, quando a gente inspirar, inalar, conta os 4 segundinhos, e quando a gente expirar, vamos tentar tirar toda a ansiedade, toda a raiva, toda a tristeza, toda a angústia, os sentimentos que às vezes a gente não sabe nem o que é que a gente está sentindo, mas tem lá no nosso peito, tá? Vamos fazer isso 4 vezes.
E aí, lembrando que você pode convidar um amigo para participar dessa aula, saber um pouco mais, né? E a Fernanda vai sortear um balance, certo? No final da nossa aula. Então, se alguém não estiver entendendo, a gente vai abrir no final para perguntas. Mas o que acontece? Vou começar aqui a compartilhar minha tela. Hoje nós vamos conversar sobre os óleos essenciais para o suporte emocional. Eu sou Nessi Rebouças, né? Sou consultora de bem-estar do Terra, apaixonada pelos óleos essenciais. Eu e a minha família começamos nesse mundo há pouco mais de um ano. E assim, desde o início, os óleos essenciais vieram para somar e principalmente impactar na nossa vida. Antes mesmo da minha farmacinha do Kit Brasil Livre chegar, eu já tinha estudado todos os óleos e sabia cada um como eu iria usar na minha família. Inclusive, quem é mais próximo a mim sabe como impactou muito na saúde da minha mãe, na saúde da unha. Ela estava com um fungo, assim, que já fazia muito tempo que a gente estava tentando vencer esse fungo. Em menos de 15 dias, a unha da minha mãe ficou, assim, outra unha. Os óleos essenciais vieram somar muito e ao longo da nossa aula eu vou falar mais um pouquinho sobre a minha experiência. Soluções naturais para uma vida saudável e independente. Você precisa de soluções de bem-estar simples e acessíveis. Quem está disposto aí a trocar a medicina moderna pela medicina natural? A ideia dos óleos essenciais, principalmente da do Terra, que vem com esses óleos mais puros do mundo, né? Nós somos únicos. Os únicos com certificado CPTG, que é certificado de pureza testado e garantido, a gente vem não é confrontar com a medicina moderna, mas a gente vem somar, né? Inclusive trabalhos paliativos. A medicina moderna, ela tende muito a fixar no diagnóstico e no tratamento, né? Enquanto a gente, nessa medicina natural, saudável e simples, a gente tenta concentrar numa educação. Por isso essas aulas continuadas são tão importantes, porque você tem um óleo em casa, você precisa aprender a usar aquele óleo. Não é só o peppermint não é bom somente para rinite, sinusite. A gente vai ver mais aqui durante a aula que são muito mais do que só essa parte de digestiva, a parte de saúde física, respiratória, mas sim a parte emocional também, né? Então, a moderna, ela aborda muito os sintomas. Então, a gente não para pensar a causa daquela dor de cabeça, né? E com os óleos essenciais, a gente vai parar e pensar, por que eu tô com essa dor de cabeça? Será que eu comi alguma coisa que não me fez tão bem? Será que eu não dormi tão bem? Será que eu tô cansada? Então, você parando para conhecer, né? E buscar as causas, você vai usar um óleo essencial para aquela determinada situação, né? E a gente não vem só tratar doenças, os óleos essenciais entram a nível celular. Então, o único óleo, ele tem o poder de você usa um óleo essencial para uma determinada questão e ele vai agir não só naquela questão que você está esperando, mas em outras que você talvez nem saiba que esteja precisando, certo? Então, do Terra realmente é uma dádiva da Terra e hoje eu me proponho a trazer um pouco mais das minhas experiências, das minhas pesquisas, né, para a gente conversar. E assim, desde o início eu vi os óleos essenciais como um baú de tesouro. Esse baú do tesouro é aquele tesouro que a criança encontra e vai tirando ali as fantasias, e no caso eu ia tirando o óleo essencial, e cada óleo que eu ia tirando, eu ia conhecendo um pouco mais sobre o óleo, e coisas assim que eu nunca imaginei que um óleo que eu usar mais tempo tivesse o poder, né? E aí a importância da gente pesquisar, escutar o outro. Então, assim, desde já eu quero falar para vocês que nós não somos detentores de conhecimento, né? Por isso que é tão importante esses grupos que a gente tem aqui no nosso time de WhatsApp,
que ajuda com dúvidas, certo? Temos livros que a gente pode ter esse apoio, também muitos artigos científicos. Então, quando você tem um óleo essencial, você não precisa saber tudo sobre o óleo, você precisa saber onde encontrar. E uma dica também que eu gostaria de dar para vocês é o QR Code, né, que vem nos nossos olhos. Tá dando para ver? Basta apontar a câmera e você consegue ver alguns benefícios dos óleos, falando mais sobre os óleos, certo? Então, vale muito a pena quem ainda não tem o e-book usar dessa estratégia. E o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são compostos voláteis, substâncias líquidas que passam rapidamente para o estado gasoso. Inclusive, com certeza, quem usou o óleo puro já evaporou, né? E são extratos puros das plantas, das diversas partes das plantas, folhas, flores, casca, caule, resina, sementes de planta, miolo das frutas cítricas, né? E apresentam uma combinação de centenas de constituintes químicos que fornecem propriedades curativas. São constituintes químicos individuais, então cada óleo tem sua individualidade, por isso que são tão ricos, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho das 3 maneiras de usar os óleos essenciais. A forma aromática, a forma tópica e por ingestão. Na forma aromática, você pode usar um difusor, certo? De ambiente. Você também pode usar um difusor pessoal como o meu, que tem uma esponjinha e basta você escolher um óleo e coloca na esponjinha e ali carrega durante o dia. Não, você não precisa estar cheirando o colar difusor, ele vai estar ali dispersando e você sente mesmo, né? A forma direta nas mãos. Então, essa forma aromática, ela é muito, muito poderosa, né? Como eu falei, o nosso sistema líquido, ele é o gestor de muitas das nossas emoções. Então, quem nunca chegou num ambiente que não gostou de primeiro momento do ambiente porque tinha algum cheirinho que não era muito agradável, que lembrava alguma coisa? Então, a nossa parte aromática, né? Nós temos memórias olfativas muito fortes, né? E a forma tópica. Eu quis trazer essa foto de um bebezinho, uma massagem no bebezinho, para dizer que nossos olhos são muito seguros. Então, tanto um bebê como um idoso, né, gestante, pode usar um óleo essencial, mas de forma mais segura, é importante que você tenha um consultor de bem-estar. Não compre só um óleo e vá usar de forma empírica, né? Não, busca saber, procura um pouquinho, saber mais sobre o óleo, bom? E a forma tópica você vai aplicar preferencialmente na sola do pé, que é um dos locais mais seguros, além de ser o nosso maior ponto de absorção da nossa pele. Por isso os idosos, né, os antigos, avós, bisavós, tinham tanto receio que as crianças saíssem descalços para não ficar doentes, né? Porque a nossa planta dos pés é o nosso maior ponto de absorção. E aí, também usando óleos essenciais em determinadas áreas, as áreas específicas. Como eu falei do Whisper, né? No início, para quem não estava, que eu usei o Whisper hoje aqui no meu pescoço, porque ele me dá mais empoderamento nessa parte, quando eu preciso falar melhor, tá? E por ingestão, adicione aos seus pratos e bebidas favoritas. Inclusive, eu gosto muito de colocar alguns óleos específicos na minha garrafinha para aromatizar, certo? A laranja, o limão. Mas sabendo, gente, que a forma por ingestão, quando a gente coloca na água, ela tem mais a propriedade de aromatizar. Quando você quer aproveitar tudo ali do óleo e usar de forma para lhe ajudar num benefício maior, use em cápsulas, né? Quem não tem cápsulas pode pegar o miolinho do pão e colocar uma gotinha. Óleos que são mais fáceis de beber não é fácil, é um sabor melhor, como a laranja, o limão. Apesar que o sabor vai determinar de pessoa para pessoa, assim como o aroma, né?
um óleo essencial que eu sinto, eu gosto muito, não necessariamente vai ser bom para você, porque nós somos únicos e por sermos únicos, os óleos essenciais também vai interferir, né, ali no nossa memória olfativa, enfim. Então, é importante também, quando você for pingar o óleo essencial em algum recipiente que seja de vidro, aço ou porcelana, tá bom? E ter cuidado, muito cuidado em relação também aos difusores, porque tem difusores no mercado que os plásticos não são plásticos que podem, né, seguros serem usados. Então, no lugar da gente estar ali inalando os óleos essenciais para o nosso lado terapêutico, vai estar ali de forma perigosa, né? A gente inalando ali substâncias tóxicas. Suporte das emoções com os óleos essenciais. Eu quis trazer essa imagem porque o que acontece? Hoje em dia, nós não sabemos, não sei se vocês já perceberam, clientes que procuram vocês, ou até mesmo a gente, né, no início, antes de conhecer os óleos essenciais, a gente não sabe nem nomear as nossas emoções, né? Tudo é raiva, tudo é ansiedade, eu não sei. Então, assim, nós não estamos mais nos conhecendo, parando para identificar nesses turbilhões de emoções que a gente está vivendo, essa rotina que muitas vezes são muito acelerada, né? A rotina de mãe, que trabalha fora. Então, assim, hoje eu trouxe aqui esses 4 exemplos, né? A raiva, esses sentimentos que são naturais, né? De todo ser humano, mas que a gente precisa aprender a equilibrar todos esses sentimentos. E nada melhor do que os óleos essenciais para ajudar nesse equilíbrio dessas nossas emoções, certo? A raiva, quando ela é bem canalizada, ela pode ser até positiva, né? Porque vai tirar a gente ali do estado de inércia, algo que a gente por muito tempo está aceitando e a gente não toma atitude. Então, o momento de raiva vai tirar ali a gente daquele momento de inércia. O medo, que nada mais é do que uma proteção, né? Que nos tira ali da zona de perigo, real ou imaginária, sabendo que a maioria dos nossos medos, cientificamente comprovado, né? Com estudos científicos, a maioria dos medos nunca irão acontecer, mas a gente sempre tem receio e a gente planta medo. E isso a gente também tem que aprender a equilibrar, né? Porque a gente não precisa viver pensando no amanhã, nem vivendo ontem. A gente precisa aprender a viver o hoje, né? O hoje é um presente. O ontem foi passado e o amanhã será um futuro. Então a gente precisa aprender a lidar com o hoje, com o presente. A tristeza, que ela ensina a lidar com as adversidades, né? Quem nunca passou por um momento de tristeza, de decepção, e quando olhou para trás se viu mais forte? Então, a tristeza, ela tem essa função, né? Digamos assim, de ensinar a gente um novo. E a felicidade. Quem aqui não gosta de pedir alegria, felicidade, né? Que libera hormônios de prazer e bem-estar, mas até mesmo essa felicidade, quando muito constante, ela vai liberar hormônios que não vai ser saudável, né, para você. Inclusive, eu queria até falar para vocês que hoje pode ser que eu não fale algum tema que vocês quisessem, né, falar um pouco mais, mas o que acontece? Esse tema, ele é muito vasto, merece muitas outras aulas, muito mais assunto. Então, se vocês quiserem já também colocando no chat alguma ideia, né, para que outras pessoas também a gente possa se unir e continuar com essas aulas, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, até a felicidade a longo prazo, ela também traz um desequilíbrio, né, para o nosso organismo. Então, a gente precisa realmente de equilíbrio. Aqui, eu quis trazer um pouquinho, eu falei para vocês do kit emoções, que ele traz ali uma mandala, justamente para a gente aprender a escolher o nosso óleo essencial através
aqui. Identifique suas emoções e escolha o seu óleo do terra que irá te apoiar nesse equilíbrio emocional. Os nossos óleos essenciais, eles estão separados por alguns tópicos, né? Cítricos, florais, amadeirados. Então, eu vou só pincelar aqui para vocês, porque isso é importante também na hora de escolher um óleo essencial, né? Eu não esqueço, logo no início que eu entrei na doTERRA, eu sempre acompanhei o nosso WhatsApp de dúvidas, e teve uma consultora que estava dando um depoimento falando sobre um cliente que pediu um óleo essencial para foco e concentração, eu não esqueço. E aí ela pensou logo em peppermint, né, e rosemary. Então ela indicou para ele. Quando ela foi pedir um feedback, ele disse que não estava bem, né? Olha, esse óleo, eu tô gostando muito do aroma, mas em relação ao meu foco e concentração, ele não foi positivo. E aí, o que aconteceu? Ela foi conversar um pouco mais com aquele cliente e ele falou que estava estudando para concurso. Então, ele estava dormindo poucas horas por dia. Essas poucas horas por dia, ele não estava aproveitando da forma que deveria ser aproveitada. O sono dele não estava sendo um sono restaurador. Então, depois que ela conversou com ele, ela viu que o que ele estava precisando no momento era muito mais do que um peppermint e um rosemary, era uma lavanda, né? Para que o sono dele fosse restaurador, que por mais que ele tivesse poucas horas por dia para dormir, mas fosse um sono que desse para restaurar. E é isso que acontece com a gente tem que aprender a ouvir mais o nosso cliente e falar menos, porque eles falam, quando a gente está disposto a escutar, eles falam das dores deles e a gente vai conversando e vendo qual o melhor óleo para ser indicado para aquela determinada necessidade. Mas lembrando que nós somos únicos, então o mesmo óleo que é bom para mim talvez não seja tão bom para você, e tá tudo bem, e já deixar alinhado com o cliente que ele lhe deu feedback, e assim como os alopáticos e sintéticos, nem sempre a primeira opção que o médico dá é a que vai fazer, né, um efeito, mas 80% dos nossos clientes ficam super satisfeitos com os óleos que a gente consegue, né, indicar, tá bom? E os cítricos aqui são estimulantes, revigorantes, antioxidantes. Temos vários exemplos de cítricos, né? O white walnut, a tangerina, o limão. Os florais, eles são relaxantes, calmantes, analgésicos, né? O claricege, a claricege, gerânio, tá bom? As especiarias, ela empodera, protege e reconforta, certo? Aqui nas especiarias a gente tem vários exemplos, o gengibre, o erva doce, gengibre, canela, na verdade, tá? E as ervas, ela limpa, conforta, alivia, revigora. Aqui o exemplo que eu trouxe foi a melissa. E as raízes, tá? Centraliza, acalma, a terra. Aqui no exemplo eu trouxe o vetiver. Madeira, relaxa, estimula, a terra, protege. Então temos muitos óleos amadeirados, né? E o que eu trouxe, por exemplo, hoje foi o cedarwood, o cedro. As resinas, restaura, fortalece, são antidepressivos. E eu trouxe aqui como exemplo o nosso rei dos óleos, o frankincense. A melaleuca, são folhas, tá? Revigora, calma, aceita, é um dos meus óleos queridinhos. E aqui a gente colocou o kit emoções, certo? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem 6 óleos essenciais que vai muito, são mix preparados pela doTERRA, né? Mix de óleos essenciais preparados pela doTERRA, para você usar apenas aquele para ajudar ali na sua emoção. Então tem o Ti, o óleo da alegria, tá aqui os exemplos deles, né? O Console, que é do consolo, como o nome já é bem sugestivo. O Forget, que é o óleo do perdão. O Passion, que é o óleo do amor. O Peace, como o próprio nome diz, paz.
E o Motivate, aquela é a motivação que a gente precisa para o dia a dia. Mas hoje eu queria falar um pouco mais com vocês sobre os nossos olhos do Kit Brasil Living. Porque às vezes as pessoas chegam para a gente e um óleo bom para o sono é um Serenity, certo? Mas temos clientes que por enquanto querem uma farmacinha no primeiro momento, tá? Então essa farmacinha, quando a gente apresenta a farmacinha para as pessoas, a gente fala que 89% das necessidades que vão acontecer ali na casa da pessoa, né? Na família, no âmbito familiar, a gente consegue resolver. Então, nada mais justo do que a gente aprender e falar para as pessoas que elas também podem usar os óleos essenciais do Kit Brasil também para essa parte emocional. E aí, claro, a doTERRA tem muitos itens, né? Nós não somos só óleos essenciais, nós somos soluções naturais, então temos creme dental, temos polivitamínicos, né? Cuidados com a pele, cremes hidratantes, então é uma infinidade de produtos que os clientes também vão começar a aprender a amar, mas eles precisam daquele primeiro contato, né? E muitos deles, assim como eu, o primeiro contato com os óleos essenciais foi com o Kit Brasil. E por isso que eu escolhi esse tema hoje para falar sobre emoções, mas voltado para o Kit Brasil Living, tá certo? Então, o limão siciliano, como a gente sabe, ele é o óleo da alegria, né? Todos os cítricos, eles elevam o humor, como eu já tinha falado antes. Então, ele ajuda muito nessa fadiga mental, dissipa a confusão mental, restaura a energia, envolve a mente e ajuda na concentração. O óleo o limão, ele é um óleo que poucas pessoas indicam para a concentração, né? Quando fala mais em concentração, a gente lembra do peppermint, do rosemary. E sim, o limão, ele é um ótimo óleo para concentração. Ele ajuda a liberar os sentimentos de desespero, desesperanças, restaurar a alegria, a felicidade. A tangerina, as crianças amam a tangerina. No primeiro momento, esse óleo é um dos favoritos, tanto ele como o white walnut. Na minha farmacinha, no lugar da tangerina, na época que eu me cadastrei, estava vindo o white walnut. Então, ele foi um óleo que me impactou muito no início, né? Foi um amor à primeira vista. Mas hoje eu trouxe a tangerina, que ele eleva o humor mais sombrio, aquele humor atormentado, né, dos medos que não existem, né, típico das crianças, que também existe na gente, que a gente fica com aqueles medos que nem mesmo a gente sabe de que ele incentiva a criatividade, a espontaneidade, e ótimo também para quem sente o esgotamento mental, né, além do físico, o mental. E nós somos pessoas que a gente, com certeza, se cobra muito, né? A gente, por exemplo, eu me disponho a fazer essa aula, mas eu quero fazer uma aula da melhor forma, que as pessoas gostem. Só que a gente não precisa se cobrar tanto, né? Porque nunca a gente vai conseguir agradar 100%. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses esgotamentos mentais que às vezes a gente faz porque a gente quer ali agradar demais, né? Criados por nós mesmos. E a hortelã-pimenta, né? O nosso peppermint, que é o queridinho, lavanda e peppermint. Quando chega alguém para conhecer os óleos essenciais, a maioria já ouviu falar nesses óleos, eu já uso. Já pergunta, aquele para dor de cabeça, ou então aquele para rinite. A maioria das pessoas, quando chega, que a gente precisa falar em 3 minutinhos ali, 5 minutinhos uma apresentação, a gente fala logo do peppermint nessa parte respiratória, né? Então, a hortelã, ela traz alegria, ela faz com que a gente fique ali flutuando naqueles sentimentos de raiva, de medo, de angústia, né? Ele revigora a mente, ajuda a ficar na superfície realmente das questões. A curto prazo, ele é excelente para a gente ali sair daquela zona de perigo e ir para outro canto, né? A gente, quando está eufórico, com raiva, respira, conta até 10, e então a hortelã é esse óleo que vai realmente
nos ajudar a fugir dessa superficialidade, mas a gente precisa ter muito cuidado para não usar em excesso. Já que ele fica ali na superfície, a gente esquece de resolver os problemas, né? E é muito importante que nós saibamos o que é que está ali angustiando, o que é que nos traz medo, o que é que esse meu estado de ansiedade. Então, quem puder ir para uma terapia para descobrir, que não esteja conseguindo descobrir sozinho, vale muito a pena, né? E os óleos essenciais podem entrar ali no paralelo, ajudando demais nessa parte emocional. A lavanda. Gente, eu não sei se vocês observaram, eu não trouxe a lavanda e nem o balance como primeiras opções. Por quê? Antes de ler aqui um pouquinho o que eu falei da lavanda, o óleo essencial de lavanda não é um óleo que me acalme. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu tenho um efeito rebote com a lavanda. Então, se eu usar lavanda à noite, eu já tenho ali um pouquinho de taquicardia. Por isso, ele não é minha primeira opção quando eu vou falar, né, sobre emoção com o cliente. Mas aí eu comento sobre porque eu não estou dentro daquela porcentagem de 80%, 90% das pessoas que acalmam com ele, né? E tá tudo bem. Só que é bom a gente alinhar essas expectativas. A lavanda, ela ajuda na expressão verbal e acalma a mente, acalma inseguranças e um profundo medo de ser visto e ouvido. Ajuda a liberar a tensão e a constrição decorrente da expressão retida. Quando a gente vai ler ali os benefícios da lavanda, a gente vê que a lavanda é excelente para pressão alta, né? E aí a pressão alta nada mais é, pessoal, do que aquele sentimento, aquela fala, aquele desejo de colocar para fora reprimido. E nossas emoções são isso, a gente sente muito tensão no pescoço, sente muita tensão nas costas, nos ombros, até mesmo na coluna digestiva demais, por quem nunca ouviu que gastrite nervosa, né? Então é isso, a gente precisa parar, nos conhecer, para ver e também escutar o outro, para ver qual óleo essencial que a gente vai indicar, né? Este óleo encoraja a honestidade emocional. É por meio da comunicação aberta que conseguimos experimentar o amor incondicional e a paz de espírito. A melaleuca, nós sabemos que ela ali cresce na Austrália, naquele ambiente úmido, né, propício para fungos. E a melaleuca, na parte emocional, ela ajuda na expressão verbal, acalma também a mente, ajuda na atenção e a constrição decorrente também dessa fala retida. Este óleo incentiva a abandonar todas as formas de autotraição. Ele auxilia nas práticas de purificação e nas deliberações de detritos tóxicos. Teve um erro ortográfico. Então é isso. Do jeito que a melaleuca está ali nas plantas, ajudando a sair dessa parte de fungos, né? De bactérias, ele purifica, ele também está ali purificando o nosso ambiente, nossa casa, nossos pensamentos, ajuda a revigorar, certo? O olíbano. O olíbano, ele é o rei dos óleos, né? Assim que eu conheci os óleos essenciais, a primeira coisa que me encantou foi saber que a do Terra, no Kit Brasil Living vem um óleo essencial tão rico, um óleo essencial tão importante, que foi um dos presentes que Jesus ganhou dos Reis Magos, né? Ganhou mirra, ganhou ouro, ganhou incenso, nosso olíbano, frankincense. Então eu me encantei quando eu abri o frasco, que eu senti pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, como se eu estivesse na igreja participando dos meus ritos religiosos, né? E aí, quando a gente vai falar sobre a parte emocional do olíbano, ele está muito atrelado com a proximidade ao divino, ao Pai, né? Revela decepções e falsas verdades.
que a gente guarda profundamente, traz a memória, o entendimento espiritual, sabedoria, o conhecimento que a alma trouxe ao mundo, ajuda a criar vínculo com o saudável. E o olíbano faz com que lembremos que somos amados e protegidos, que muitas vezes a gente esquece, a gente só consegue ver, a nossa mente nos auto-sabota. Então a gente, quando está muito ansioso, muito atribulado, a gente não consegue nem, como diz comumente, ver o fim do túnel, né? E nós precisamos parar, respirar, inalar um óleo para saber que nós somos amados, nós somos protegidos. E o sentimento de abandono perde lugar para o conforto do corpo e da alma. E é isso que todo mundo deveria ter, né? Um conforto, que muitas vezes a criança interior ainda precisando desse abraço, desse conforto, e a gente precisa diariamente dar esse conforto, porque às vezes a gente passa por emoções que nem mesmo nós sabemos de onde vem. Copaíba. A Copaíba propõe que os indivíduos tomem consciência dos aspectos sombrios de si mesmo e descubram quem realmente são. A Copaíba, ela dá aquele sentimento de merecimento, de autoconsciência, de clareza, perdão. Então, o propósito é essencial. Esse óleo ajuda os indivíduos em vibrações mais baixas de vergonha, culpa, medo e autoaversão, além de outras emoções inconscientemente internalizadas. Deep Blue, ele ajuda a evitar aquelas emoções subjacentes à dor. Deep Blue, as pessoas já sabem que está muito vinculada às dores, né? Quando a primeira coisa que a gente fala do Deep Blue, hérnia de disco, fibromialgia, e essas dores estão muito relacionadas à parte emocional e a gente não sabe, né? Então o Deep Blue, ele também age nessa parte emocional, essa dor que a gente sente no corpo. A gente pode, inalando esse óleo, trazer um conforto para a mente, para a alma, porque ali, às vezes, a gente está com uma dor que a gente não consegue tirar, né? E este óleo nos ensina a aceitar e a tolerar as dores. E quando a gente consegue tolerar e aceitar e conhecer principalmente as nossas dores, a dor vai diminuindo e ela vai se dissipando, assim como os óleos essenciais. A partir de agora do Deep Blue, no kit a gente vai falar sobre as emoções, ou sobre os mix, tá? Então, o Deep Blue é um mix de óleos essenciais. Eu trouxe aí embaixo alguns óleos essenciais que fazem parte dessa composição: Intergreen, Arcan, Hortelã-Pimenta, Ylang Ylang, Sempre Viva, Tanaceto Azul, Camomila Azul, os mantos. Então, é um óleo muito rico, que eu tenho vários relatos também, que não foi só para dores musculares, pré e pós-treino, mas também essa parte emocional, certo? E ajuda a encarar os bloqueios emocionais. E mais um mix aqui, o Mix Brief, que nós sabemos que é um mix maravilhoso para respiração, né? Dentro desse óleo tem folha de louro, hortelã, eucalipto, melaleuca, limão siciliano, cardamomo, anforeira, ravinzara. E ele é um mix que ajuda na capacidade de se livrar das tristezas e da dor. Emoções negativas, né? Desespero, sentimento de ser amado, contrição, desconfiança e bloqueio. Balance. É um mix para o aterramento. A composição do balance, o balance foi um óleo que eu sugeri no início para que eu inalasse, que é um dos óleos que faz parte do meu blend pessoal, certo? Ele é uma mistura desses óleos que a maioria deles, né? O abeto, o rode, acetato azul, eles não são envasados aqui, né? Não sei se nos Estados Unidos, em outro mercado, eles são envasados e vendidos, mas aqui no Brasil não. Então, olha a oportunidade que a gente tem de ter esses óleos, né, através do balance, tá? E é um mix de aterramento, então a gente precisa mesmo estar ali centrado, aterrado,
com aquele sentimento de equilíbrio que nos falta tanto nesse meio tão bagunçado, né, de tantas coisas que a gente precisa dar. Outro mix maravilhoso é o mix Zengeste. Ele é um mix que tem gengibre, erva doce, sementes de coentro, hortelã. É um mix que eu uso mais a parte uso-tópica dele, porque por ingestão eu acho um dos óleos, o gosto não me agrada muito, tá? Mas quanto menos a gente gosta, mais a gente precisa. Então, eu não uso ele colocando na colher, eu coloco nas cápsulas. Eu preciso muito. Quando eu iniciei com os óleos essenciais, eu tinha muita azia, muito refluxo e tomava omeprazol. Então, eu consegui sair desse sintético, né, que era tão prejudicial, que fazia tanto efeito colateral para o Zengeste. Ele ajuda o sistema digestivo do nosso corpo. E o nosso corpo, essa parte digestiva, ele está muito associado às emoções ali retidas, tá bom? Ele nas emoções negativas, ele traz ali uma superestimulação, perda de apetite pela comida e até pela vida. Então, ele é um óleo, quando inalado, colocado no difusor, ele ajuda a gente a recuperar, né, essa falta de entusiasmo, essa falta de energia, essa falta de apetite pela vida, tá bom? Outro óleo essencial muito queridinho por muitos é o Ward, que ele é um mix, né, de óleos essenciais aqui, muita coisa boa na composição dele, o cheirinho é maravilhoso, mas a gente precisa ter receio quando vai apresentar pela primeira vez, que tem muita gente com caso de alergias à canela, né? E a gente só precisa se atentar a isso. Ele é um mix protetor. Além de ajudar no fortalecimento imunológico, ele ajuda muito no eu interior. Então, vai fortalecer aquele eu interior, não só o sistema imunológico. Ajuda a se afastar dos parasitas energéticos e das personalidades opressoras. Ele ali, quando a gente dispersa na casa, ele purifica, ele limpa, ele energiza, tá? Governa a capacidade de defender dos ataques energéticos e os emocionais. E agora, gente, eu gostaria muito de apresentar para vocês, com certeza vocês já viram, né? Vocês foram convidados hoje por algum amigo que quer lhe apresentar esse mundo natural. Então, eu gostaria de estar encerrando a nossa aula de hoje, mostrando para vocês com as nossas promoções desse mês de junho, tá certo? Nós participamos do Clube Diamond. Então, a gente tem esse super presente para vocês, kit essencial para o lar, kit Brasil Livre, todos dois já vêm com esse difusor, a gente colocou as artes aí, que já vem com essa oportunidade de você ter um difusor em casa. Também tem só o kit Brasil Livre, tem o kit Aroma Touch, o kit Ides. E eu gostaria também de falar aqui sobre a missão da doTERRA. A missão da doTERRA Brasil é mudar o mundo. Uma gota, uma pessoa, uma comunidade de cada vez. Elton Vick. E é isso que eu gostaria que todo mundo que está ao meu redor, né, conhecesse o óleo essencial. Quando eu conheci o óleo essencial, quem estava ao meu redor, eu faço de tudo para que não use medicamentos para dor de cabeça, né? Saiam de alguns remédios que você consegue substituir pelos óleos essenciais, que são muitos. Então é isso, uma gota, uma pessoa por vez. A gente vai atingir ali toda uma comunidade. Muitíssimo obrigada. Eu sou nesse rebolso, aí tá o meu contato. Caso alguém precise de alguma coisa, estou aqui. Muitíssimo obrigada pela atenção. Um beijo bem grande.